Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos em nosso encontro dominical. Que a paz que emana de Cristo Jesus nos envolva a todos nesse instante, nos trazendo equilíbrio, harmonia dentro de cada um de nós. Jesus, no momento que caminhava conosco, não só nos falou das leis que regem nossas vidas, mas nos falou também através dos exemplos que nos deu, que nos deixou. Estas mensagens, sabemos nós, estão contidas nos evangelhos, através das palavras daqueles que vivenciaram sua época. Alguns caminharam com ele, alguns pesquisaram, buscaram as informações em torno da vida dele após o seu desencarne. Mas são as mensagens que nós temos. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar uma mensagem lá no capítulo 20, no item 5, nos falando sobre os trabalhadores do Senhor. Essa passagem é retirada da parábola dos trabalhadores da última hora. E ela começa nos dizendo da seguinte forma: atingistes o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. É um trecho curto, mas que nos leva a perceber muitas possibilidades nesta mensagem. Ela nos fala de caridade, mas nos fala de desprendimento também, nossas ações, nossas atitudes. Nos fala mais que é chegado ao momento que foi falado por muitos profetas antes de Jesus, que Jesus, ao caminhar conosco, tratou dele, nos mostrando quanto seria dias difíceis em nossas existências, aonde teríamos que dar provas de verdadeira fé, de verdadeira confiança em Deus, a partir daqueles exemplos deixados por ele. Mas o nosso irmão João, o evangelista, que caminhou com Jesus, nos fez um retrato mais duro desses dias, na mensagem contida no Evangelho, sob o título O Apocalipse. Essa mensagem do João, está coerente com aquilo que Jesus nos falou ao nos dizer que, chegados estes dias, as mães se arrependeriam de terem parido, de terem tido filho, com medo das dores, dos sofrimentos que seus filhos haveriam de passar. Mas será que esta fala de Jesus, de todos os profetas e do evangelista João, ela é um determinismo? Será que este Deus de amor que acreditamos e confiamos seria tão duro para conosco, sem nos deixar outras possibilidades, outras oportunidades, para que assim não precisasse acontecer? Por certo que não. Mas todo o nosso caminhar ao longo do tempo, dentro das leis ensinadas,
ele traz consigo condicionantes a cada um de nós. Condicionantes estas que podem nos conduzir a dores intensas, mas pode também amenizar muitas de nossas dores. Sabemos nós que as dores que vivenciamos têm uma razão de ser. Isso está explicado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala das nossas aflições. Se essas dores elas não estiverem associadas a atitudes, a atos, comportamentos nossos deste momento presente, tem origem em nosso passado, esquecido para nós nesse instante, mas registrado em nossas essências. A cada novo momento reencarnatório, nós somos orientados e conduzidos a refazer nossas atitudes, num processo de ajuste, de correção de erros passados. O detalhe, o esquecimento não justifica isto, mas o detalhe é que, por longo tempo no nosso processo reencarnatório, nós viemos acumulando desajustes, desequilíbrios. Na medida que não vivenciamos esse desprendimento que o texto nos falou, assim como em muitas oportunidades nos omitimos da vivência prática da caridade para com aqueles que conosco caminham. Então, de passo a passo, fomos nos comprometendo perante esta lei e construindo a cada dia um pouco das nossas dores dos dias atuais. Se olharmos à nossa volta nesse instante, o mundo passa por grandes transformações. Nós olhando o movimento dos astros por nós conhecidos, haveremos de perceber suas mudanças. Olhando o movimento da Terra nas regiões das quais temos conhecimentos, também percebemos suas mudanças. E isso em todos os hemisférios, de norte a sul. E tudo isto é consequência de nossos atos do dia a dia. Não são atitudes fortuitas destas leis que nos regem. São reflexos de nossos atos, de cada um de nós. Nenhum de nós, por mais zelosos, cuidadosos que sejamos, estamos isentos de, em algum momento, não termos contribuído para esse instante, nesta e em outras encarnações. O que vivenciamos, repito, neste momento, é apenas resultado de todo esse nosso longo caminhar. Falamos nesse instante em pandemia, ao mesmo tempo que falamos de transição planetária. Uma coisa está associada à outra. A transição a um momento maior do planeta, não só do nosso, mas de alguns outros com os quais estamos ligados, associados. Fazem parte, nesse instante, de um mesmo movimento de mudança.
dentro desta transição, a pandemia é apenas um instante não de dor, mas de ajuste, de expurgos, de oportunidades, repensarmos a nós mesmos e podermos fazer novas escolhas. Quando o Espírito de Verdade, na mensagem citada, nos fala deste momento chegado, é para que tomemos consciência do quanto podemos ainda fazer a partir de nós para amenizar estas dores. Todos nós sabemos o que seja caridade. Não estamos falando de esmola. Estamos falando de atitudes voltadas para o outro. Porque até mesmo a doação material que se faz para alguém, se por trás dela, dentro de nós, não houver um verdadeiro sentimento de doação com amor, em benefício do outro, essa doação não será uma caridade. Será apenas uma doação. Eu sei que para muitos, quando colocamos desta forma, surgem dúvidas, questionamentos. Apesar de nós termos um Deus amoroso para conosco e falarmos tanto de amor, apesar dos exemplos que nos antecederam, deixando sinais daquilo que seja amor, nós ainda carregamos a dificuldade de amar. Nós transformamos o amor em interesses e conveniências pessoais. Então, eu amo meu pai e minha mãe pelo fato de terem me dado a vida material. Amo os meus irmãos na convivência em função dos laços consanguíneos que nos unem. E, ao recorrer da vida, vou dizendo amar algumas pessoas que de mim caminham mais próximas. E nesse comportamento, nós esquecemos a lição maior que Jesus nos deixou. Amar a Deus, acima de tudo, e amar ao próximo. Eu confundo o meu próximo com aquele com os quais eu mantenho laço direto, quando na verdade todos somos filhos de um mesmo Deus. Todos somos irmãos. E como tal, deveríamos nos tratar a todo o tempo, independente de laços consanguíneos, opções religiosas, etnias, opções políticas e tantos outros critérios de afastamento ou de separação que fazemos uns com os outros na constituição de grupos diversos que têm ideias diferentes. Nada impede que eu respeite aquele que tem ideia diferente da minha e com ele mantenha relações cordiais, generosas, respeitosas. Mas em nossos equívocos, nós entendemos e achamos que devemos ficar distante desses, porque não pensam como nós, não agem como nós. Muito temos a aprender de tudo aquilo que nos foi ensinado. Passados
2000 anos do advento do Cristo, e de tantos outros milhares, milhões de anos que caminhamos nesse orbe, ainda não aprendemos nada. Esta falta de entendimento, de compreensão, que nos conduz a essas dores coletivas que periodicamente surgem em nossas vidas. É por falta desta compreensão que hoje somos mais uma vez chamados, conclamados, a rever nossos valores, nosso entendimento, nossa compreensão. Como diz o texto, é chegada a hora. Não é bastante eu estar aqui a falar para vocês sobre estas coisas. Se eu não tiver uma atitude coerente com isto que eu estou dizendo, logo, no instante que aqui estou, eu sou levado, forçado pelas circunstâncias a rever os meus valores. Sei, nesse instante muitos estão a dizer o quanto isto é difícil. Eu entendo quando dito desta forma. Sei que é mais do que uma prova, é um exercício de sacrifício pessoal de nossas vontades, nossos desejos, nossos interesses, nossas conveniências, aonde precisamos abrir mão de muitas coisas que no nosso dia a dia nos são aprazíveis para vivenciar as leis que regem nossas vidas, conforme nos foi ensinado. Muitos irmãos que nos precederam e até mesmo que caminharam conosco em alguns momentos nesta caminhada, conseguiram vencer suas etapas. Conseguiram se libertar de seus orgulhos, seus melindres, suas vaidades, seu egoísmo, seguirem adiante na jornada, sendo hoje aqueles que nos assistam, que nos orientam na busca de que possamos nós vencer nossas etapas também. Muitos deles, enquanto na carne, tiveram nomes importantes. Entretanto, hoje, se apresentam, se não anônimos, mas com nomes que não deixam muita ou nenhuma identificação com aquilo que foram enquanto na matéria. Para nós que trabalhamos no Luz e Harmonia, temos vários desses irmãos a nos assessorar. E às vezes eu fico me perguntando, quem é uma bisa? Porque bisas existe uma infinidade. Todos nós, de alguma forma, tivemos uma bisavó. Alguns até não vivenciamos com ela na carne, mas os laços existem. Como nós somos espíritos imortais, existe o laço. Então todos nós temos uma bisa. Mas quem é aquela bisa que fala conosco lá em nossa atividade na casa espírita? E como ela, os demais que se apresentam com nomes singelos, Maria, Antônio. Quem é Antônio? Quem é Maria? Ou seja, são irmãos que, despidos de sua vaidade, apenas emanam amor para cada um de nós, nos dando lições, nos dando exemplos e nos chamando a seguir por essa rota de amor. Não podemos nós dizermos, então, quando falamos da dificuldade, do ser difícil, essa mudança, não podemos dizer que não é possível, porque outros têm conseguido.
Jesus é o nosso grande exemplo, a nossa grande lição. Mas assim como ele, muitos missionários que a história nos conta a sua passagem entre nós, nos demonstrando as suas atitudes, suas ações, seu comportamento junto àqueles que com eles caminharam, nos deixaram exemplos em todas as épocas. Mesmo antes do advento do Cristo, tivemos irmãos diversos, alguns chamados profetas, outros não, mas que não nos deram exemplos desse desprendimento, dessa vontade de servir ao outro, sem ódio, sem maldades, sem propósitos que não fossem ser úteis para que o outro ficasse bem. Se formos buscar nas páginas mais antigas dos evangelhos que nos chegam à mão, vamos encontrar um Abraão fazendo com sabedoria a sua caminhada. Vamos encontrar um Jó que nos fala das suas dores, mas que dentro de sua dor se renova na sua fé, na sua confiança em Deus. Então essas lições não são coisas recentes, mas temos exemplos recentes. Já em nossa era, quantos irmãos não marcaram sua passagem e não deixaram seu nome na história por suas ações em benefício de outros? Talvez alguém diga, mas são poucos. Confesso que é engano. São muitos. Poucos são aqueles que, até mesmo por missão, para nos dar exemplos, deixam seus nomes marcados. Mas como eles, existem muitos fazendo coisas bonitas, dando bons exemplos, dentro dos conjuntos, das comunidades onde vivem e interagem. Nós nos prendemos muito nas informações que a mídia nos traz no dia a dia, atualmente. E há uma multiplicidade de informações muito grande. Entretanto, e infelizmente, grande maioria de nós se volta para aquelas informações que falam de dores, de sofrimentos, de maldades. E isso nos gera a falsa impressão de que o mundo está perdido, está torto, que ninguém está ajudando a ninguém, que ninguém está vivenciando esse desprendimento de si mesmo em benefício de outros. Mas essa mesma mídia, esses mesmos canais que nos trazem essas informações, se nós formos procurar, vamos encontrar uma quantidade enorme de pessoas que estão fazendo coisas boas e bonitas dentro de suas comunidades, em benefício destas comunidades. E nem todas estas pessoas são pessoas dotadas de recursos materiais. Muitos, o único recurso que carregam consigo é a sua vontade, é o seu desejo de, na sua necessidade, na sua limitação, agir para que o outro possa ter uma vida melhor. Esses exemplos precisam ser mais vistos, precisam ser mais entendidos. Pois muitos espíritos que conosco caminharam nessa longa jornada, tendo vencido a si mesmo em seus sentimentos, em suas paixões, buscam a oportunidade de voltar à carne para nos dar estes exemplos. São os novos missionários, são os novos profetas de um tempo novo, agindo em comunidades pobres, carentes, em regiões inóspitas,
em benefício de outros, sem buscar recompensas ou benefícios que não seja o bem-estar do outro. É mais fácil para nós olharmos dores e sofrimentos. Quando eu derramo meus olhos sobre um charco, eu tenho duas escolhas nesse momento: olhar simplesmente o charco ou perceber o lírio que foi permitido crescer em meio ao charco. A maioria de nós olha para o charco, não percebe o lírio. E temos feito isso, infelizmente, por todo o nosso caminhar, por toda a nossa existência. É preciso que renovemos a nossa forma de ver e perceber a vida e o mundo à nossa volta. É preciso que voltemos a perceber a beleza desse mundo à nossa volta. As maravilhas que a nossa natureza nos propicia a cada dia. Quer que seja no sol, na chuva, no dia, na noite, sempre temos coisas belas à disposição de nosso olhar. Mas a escolha é sempre nossa, daquilo que queremos ver. Não foi por acaso que nosso irmão Elias nos falou e Jesus referendou ao dizer que muitos de nós veríamos, mas não perceberíamos. Muitos de nós ouviríamos, mas não entenderíamos aquilo que estava ouvindo. Isto foi antes do Cristo, foi durante o Cristo e acontece até os dias atuais. Mas o clamor, o chamamento para esse entendimento e mudança de visão nossa se faz mais forte a cada dia. Não só nas vozes de muitos encarnados, que em conjuntos filosóficos, religiosos diversos, servem de voz, de instrumento para falar destas coisas, mas também através da assistência dos espíritos que, libertos do corpo, agem entre nós, nos trazendo estas ideias, estes sentimentos, na medida que nós nos permitamos entrar em sintonia com estes amigos. Isto não carece que eu esteja na religião A ou B ou C. Carece apenas da boa vontade de cada um, do seu pensamento associado a Deus e às suas leis. E quando assim fizermos, vamos perceber mais que, apesar das dores, ainda existe belezas à nossa volta. Que no sofrimento está o alento para um amanhã melhor. O sofrimento na vida de cada um de nós, ele pode ser um expurgo em função de ações pretéritas, mas pode também ser um chamamento para eu perceber as minhas necessidades presentes, que estão além da dor que eu estou sentindo. A dor é apenas um ponto de referência, mas a minha necessidade é bem maior do que aquela dor. Necessidade exatamente de me conhecer, de saber quem sou e qual é o meu propósito neste mundo, num corpo carnal. O que eu preciso fazer? Ah, mas eu penso, olho e não entendo, não sei. Faça o que é certo, diante dos exemplos que nós já temos. Seja fraterno para com aqueles que consigam o caminho. Possamos falar dessa beleza do universo à nossa volta.
possamos exercitar a ação em benefício do outro, por mais simples que seja. Ah, porque eu não sei como fazer nada, não posso fazer nada. Muitas das vezes o outro só precisa de um olhar fraterno, sincero, um olhar amigo, uma saudação, bom dia, boa tarde. Nesse momento de pandemia, nós não podemos estar dando abraços, não devemos. Mas a pandemia vai passar. E quando ela passar, nós possamos abraçar mais do que abraçávamos antes aqueles que conosco caminham. Não nos preocupemos se aquele que nós vamos abraçar está usando perfumes diversos agradáveis ao nosso sentido, ou se traz algum odor que nos incomode. Ele, este ser, diante de nós, é mais importante do que isto. Vale muito mais a pena do que qualquer odor, qualquer perfume. É sobre essas coisas que nós precisamos entender. Muitas vezes aquele que estende a mão pedindo um pedaço de pão, ele está precisando mais do conforto de uma palavra do que verdadeiramente do pedaço de pão. Pois o pedaço de pão qualquer um de nós dá, mas uma palavra amiga, um olhar fraterno dentro dos olhos, poucos conseguem fazer. E é necessário que esses poucos se multipliquem, que cresçam à volta daqueles necessitados, onde quer que estejam. E que façam isso, continuando anônimos. Não precisa sair dizendo o que fez ou deixou de fazer. Nós falávamos lá no início de nossa conversa que esta ação, quando fazemos com interesse, deixa de ser caridade. E nos ensina os evangelhos, a doutrina espírita, que a verdadeira caridade não tem rosto e não tem nome. Ela é apenas caridade. Tolo seria eu se em qualquer ação que venha a fazer ou viesse a fazer em benefício de outro, que fizesse isto anunciando aos quatro ventos o que estava fazendo. Eu digo tolo porque estaria repetindo minhas atitudes de orgulho e de vaidade. Aquilo que exatamente nós devemos combater dentro de nós. Não foi por acaso que Jesus, estando ao nosso lado, nos falou sobre a humildade e colocou de uma forma bastante incisiva quando nos disse: os humildes jamais serão humilhados. É preciso que percebamos o sentido destas palavras, nos conclamando a vivenciar a humildade em todo momento, em todo instante. Em um outro momento, para fortalecer esta ideia, ele nos dá a parábola de Lázaro e o homem rico, para mostrar o quanto é importante essa atitude de humildade. Não estamos falando de riqueza ou de pobreza. Estamos falando de sentimento, no ato de agir e interagir para com o outro, respeitando as posições do outro, por mais que nos incomodem, por mais que possam nos prejudicar. Que tenhamos a sabedoria da indulgência para com o próximo, naquilo que entendemos que possa estar ele errado ou equivocado. Não sejamos nós seus juízes. Jesus, quando chamado a interferir numa contenda entre irmãos, ele pergunta:
quem faz de mim juiz? Se Jesus, que é Jesus, não se propôs a ser aquele que julga, que acusa, por que deveremos ser nós outros? Repito, são muitas lições para ainda serem aprendidas. E o nosso tempo escoa muito rapidamente, pois a hora já é chegada. Que possamos então, olhando o mundo à nossa volta, começar a repensar esse caminhar. Vamos caminhar com mais alegria, com mais fraternidade, com mais sorriso no rosto. Eu não posso dar um abraço físico, mas usando a linguagem atual, posso dar abraços virtuais. Mas que eu não faça isso somente pelo computador, pelo celular. Não. Eu possa fazer isto olhando no olho do outro. Que eu possa fazer isto sorrindo para o outro. Que na falta do abraço físico, ele perceba o sentimento que lhe está sendo oferecido naquele instante, através do olhar e das palavras, através do sorriso. Que transformemos verdadeiramente o nosso mundo em um mundo melhor, mesmo em meio às dores. Me chega a lembrança nesse instante um filme que assisti há algum tempo já, tratando de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, onde um pai prisioneiro, com um filho pequeno ainda, criava histórias para, em meio àquelas dores, a fome, doenças, tudo que ali existia, construir um mundo belo para o seu filho. O título desse filme é A Vida é Bela. E até mesmo a sua morte real, lá no filme, ele fazia parecer aos olhos daquela criança que era apenas mais uma ação de brincadeirinha, que era uma morte de mentira, para que o filho não sofresse. Seria bom que cada um de nós pudéssemos a todo tempo construir uma vida bela para aqueles que conosco caminham. Esse é o chamamento. Pois na medida que assim hajamos uns para com os outros, haveremos de reformar e renovar o nosso mundo, fazendo um mundo melhor, onde valha a pena estarmos nele, não simplesmente pelas provas pelas quais tenhamos que passar, mas pelo prazer de ver o outro feliz. Que a minha felicidade seja construir a felicidade do outro. Qual de nós, em algum momento de nossa jornada, quando fomos instrumentos para fazer uma boa ação em benefício de outro, não sentimos uma alegria íntima e silenciosa dentro de nós, como se um anjo, um espírito fraterno amoroso, estivesse nos abraçando naquele instante, dizendo: muito obrigado, parabéns, valeu a pena. São momentos tão sutis que muitas vezes não percebemos, mas sempre tem alguém torcendo para que façamos coisas certas. Vejam nossas mães, nossos pais, quando nos percebem em atitudes corretas, a sua satisfação, a sua alegria. Se os nossos pais encarnados têm essa percepção e esse sentimento, imaginem Deus, nosso Pai maior, na grandeza do seu amor.
Ele não nos criou para a dor nem para o sofrimento. Nos criou para o crescimento, sim, enquanto espíritos que somos. Não foi por acaso que Jesus nos disse: fareis o que faço e muito mais. Naquele instante, ele nos mostrou o quanto somos irmãos uns dos outros. Nos mostrou o quanto somos capazes de fazermos coisas grandiosas. Mas nos mostrou também que todo esse proceder se concretiza sempre no outro e não em nós. É aquilo que eu ofereço, não é o que eu recebo. O que eu recebo é consequência dos meus atos, das minhas ações. E aí eu reclamo quando me chega a dor. Eu dizia lá no começo que a dor, o sofrimento, não é uma determinante. É uma escolha. A cada instante que eu vivencio alguma ação, o que eu faço agora vai ter uma repercussão, um resultado lá na frente. Por isso que a lei é causa e efeito que nos rege. Se eu propicio coisas boas, naturalmente vão acontecer coisas boas lá na frente. Se eu propicio coisas más, regularmente vai acontecer coisas más no meu caminhar. Mas aí eu digo, mas hoje eu não faço mal a ninguém. Eu sou uma pessoa perfeita, ajudo tudo, faço caridade. Perfeito. Mas há pouco eu falava do capítulo 5 do Evangelho, que trata desse assunto. Muitas das vezes, realmente, hoje eu estou com atitudes diferentes, com proceder diferente. Mas de ontem? Mas eu não me lembro. É fato. Mas temos os registros em nós. Nós somos o computador mais perfeito que Deus criou. E, por certo, com toda a inteligência da qual somos dotados, jamais iremos superar Deus. Ou seja, jamais iremos fazer um computador melhor do que nós mesmos. Mas os computadores mais modernos que conheçamos nesses dias, ele tem uma infinidade de informações guardadas em si, que a grosso olhar nós não temos ideia de que ele está com aquelas informações. Assim somos nós. Somos um computador perfeito. E cada informação que trazemos em nós, em nossa essência, em nossos registros, nós só temos a permissão de acesso, só temos a senha de acesso para essas informações, na medida que sejamos capazes de utilizá-las bem, gerenciando cada situação. Então, para cada uma dessas informações, existe uma senha específica, onde em alguns momentos, algumas são lembradas, liberadas, mas outras continuam retidas em nós. E nós podemos perceber isto, nós espíritas que trabalhamos dentro das casas espíritas, nos diálogos com os nossos irmãos de um modo geral. Porque tanto os irmãos fraternos, amorosos que caminham conosco, quanto aqueles que ainda estão carentes de aprendizados, e nós percebemos que as suas lembranças, recordações, embora libertos da carne tenhamos uma percepção ampla em relação ao estar encarnado, mas essas lembranças só estão liberadas mesmo para aquele desencarnado na medida que ele é capaz de vivenciar e administrar a situação. Do contrário, ele não traz recordações acesas em si, conscientes. Se nós percebêssemos isto, entendêssemos isto, e nos percebêssemos em nosso caminhar, certamente teríamos resposta para muitos de nossos questionamentos, para muitos deles. Então, em meio a tudo isto,
Quando chegamos no momento atual de vida, olhando o mundo à nossa volta, haveremos de perceber que nada é por acaso. Tudo tem uma justa razão de ser. Tudo é consequência da ação de cada um de nós, enquanto indivíduos e enquanto indivíduo coletivo. Geralmente eu não imagino que a simples ação de jogar um papel no chão ou alguma outra coisa, um resto de alimento, não colocando no local adequado, esteja sendo um elemento de construção dessas dores que eu tanto reclamo. Eu não imagino que no alimentar das minhas revoltas, das minhas insatisfações para com o outro, aonde eu me nego ao perdão, eu estou contribuindo para essas dores que nós reclamamos. Ou seja, é hora de eu refletir. É hora de eu querer verdadeiramente trocar minhas vestes. Não é por acaso que naquela festa de núpcias, aonde os convidados negaram-se a comparecer, e aquele senhor manda chamar todos que estejam pelas ruas e pelas encruzilhadas para participarem do seu banquete. Cada um de nós somos aqueles que estão nas ruas e nas encruzilhadas. Mas aquele senhor, chegando e olhando os seus convidados, nos diz que dentre eles um não estava vestido com a roupa adequada. É exatamente aquele que ainda não mudou suas atitudes. Sou eu hoje, quando ainda me dou o direito de julgar, de criticar, de olhar o outro com raiva. Estou sem a roupa própria para o banquete que aquele senhor nos propicia. É tempo então de trocarmos nossa roupa, de usarmos uma roupa adequada para o banquete. Um banquete que nos é servido todas as horas, todos os instantes, em todos os dias de nossas vidas. Um banquete que se renova a cada amanhecer nosso quando despertamos, aonde somos chamados a uma nova oportunidade de fazermos diferente. Percebamos isto, entendamos isto, queiramos fazer essa diferença. Repito, olhemos o outro mais nos olhos, possamos sorrir mais para o outro. Me lembro desse instante de um amigo que durante muito tempo nos brindou com mensagens fraternas, mensagens positivas na cidade do Rio de Janeiro. Aos olhos de muitos encarnados que o percebiam na sua fala, no seu agir, pois ele andava pelas ruas, nos ônibus, e sempre pregando uma mesma mensagem. Se apresentava com a forma, dentro dos nossos conceitos sociais, estranha, porém, a sua mensagem foi o mais importante. Ele resumia toda a sua mensagem em uma frase: gentileza gera gentileza. Era um homem simples do povo. Poderíamos dizer, um anônimo. Entretanto, esta sua frase se celebrizou de tal forma que ele saiu do anonimato. Saiu da vida material, mas a sua mensagem tem crescido e se multiplicado entre muitos. Existe até livro
falando de sua experiência. Gentileza gera gentileza. No Rio de Janeiro ainda tem as marcas da sua passagem, em uma das avenidas de lá. Se cada um de nós fizéssemos diariamente o exercício da gentileza, junto àqueles que conosco caminham, por onde quer que nós estivéssemos a caminhar, por certo, estaríamos construindo esse mundo melhor que nós almejamos, que nós desejamos. Não esperemos que o outro faça essa construção. Que seja eu, o obreiro, o pedreiro, o ajudante de pedreiro, o carpinteiro, a fazer essa construção. Que seja eu, o primeiro, a martelar o prego. Não o prego para ferir, mas para fazer desabrochar a flor de esperança na vida do outro. Esperança que se multiplique, se renove em ações. Ações que não fiquem aguardando a atitude do outro. Parta sempre de mim para o outro. Não foi por acaso que Jesus nos falou: dai ao outro aquilo que queres receber. Como posso eu almejar, como posso eu querer um mundo melhor se eu não der minha contribuição? Se naquilo de bom que eu quero receber, eu não praticar em benefício do outro. Ah, mas o outro não faz. Eu estou fazendo a minha construção, não estou fazendo a construção do outro. Cabe a mim fazer. Na medida que joguemos fora o nosso egoísmo e sejamos aquele que constrói, por certo, mesmo um mundo em transição, mesmo um mundo em pandemia, poderá se tornar bem melhor. E a pandemia tem nos deixado uma lição muito interessante. Não é a primeira pandemia por qual nós passamos. Já atravessamos outras. Mas onde eu digo que é interessante, se nós olharmos no ano que passou, quando começou esse processo epidêmico, o cuidado que nós tínhamos a partir de nosso medo, uma vez que não sabíamos exatamente o que estávamos vivenciando, e a preocupação para com o outro, a ação de solidariedade para com o outro naquele instante, cresceu muito. Mas à medida que fomos percebendo que a pandemia não era tão devastadora, que a pandemia não era tão perigosa quanto nos diziam, resolvemos quebrar as regras, sermos menos solidários, agirmos em direção contrária enquanto todos os órgãos de saúde nos falam para o isolamento, o distanciamento, o cuidado na asepsia individual, e nós fomos nos descuidando disso. E uma pandemia que em algumas regiões parecia estar controlada, de repente eclode com maior intensidade. E nesse momento de eclosão em maior intensidade, nós não percebemos as pessoas com o mesmo medo, o mesmo cuidado, a mesma busca de proteção. Percebemos conjuntos diversos, buscando aglomerações, sem uso dos equipamentos de proteção necessários para este momento. E eu acho isso interessante, porque nós não percebemos nessa ação o quanto estamos sendo egoístas. Pois pelo fato de eu não ter medo, não quer dizer que eu não vá causar prejuízo ao outro. Se eu adoeço, eu vou ocupar uma vaga de hospital onde um cardíaco, alguém com um problema de fígado, de rim, alguém acidentado, vai precisar de uma UTI.
E eu que não me protegi, que não me cuidei em relação à pandemia, vou estar ocupando essa vaga em detrimento daquele que está precisando também. E é uma ação egoísta. Então é hora de nós refletirmos qual o propósito da pandemia em nossas vidas. Por que não voltarmos aos zelos, aos cuidados iniciais, não só na autoproteção, mas na proteção daqueles que comigo caminham? Eu que sou jovem e que ajo desta forma, ou mesmo mais maduro, esqueço que não só o aspecto de hospitalização, mas a minha família fica exposta à minha ação no meu entrar e sair da minha casa sem ter os devidos cuidados. E aí eu volto. Se nós queremos um mundo melhor, precisamos construir esse mundo melhor. E muitas das vezes, para eu construir este mundo melhor, eu tenho que me vigiar mais, me cuidar mais, para que eu, estando bem, possa levar este bem àqueles que comigo estão. Então, se hoje me contamino pela pandemia, eu vou não só tirar uma vaga hospitalar de alguém que precisa, mas vou colocar toda a minha família no risco de também ser contaminada. Meus amigos e aqueles que comigo caminham. Então nos cabe nesse instante crescer nessa vigilância, nesse amor. A pandemia é apenas um motivo de pensar, de entender a nossa necessidade desse momento. O cuidado tem que ser nosso. Jesus, ao caminhar conosco, nos deu diversos momentos, diversos exemplos de como fazermos isto, em cada momento por que passou. Cuidou de cada um que dele chegou próximo, sem questionar quem era ou por que estava naquela situação. Apenas cuidava. Que possamos nós cuidarmos uns dos outros. E que possamos fazer isto com alegria. Porque muitos de nós olhamos Jesus como um ser carrancudo. Mas Jesus não era um ser carrancudo. Ele era comprometido com o que fazia. Mas era um homem que participava de festas também. Uma das primeiras ações de Jesus acontece na festa de núpcias, nas bodas de Canaã. E lá está ele a participar. E ao longo do seu caminhar, em diversos momentos, vamos encontrar ele participando de banquetes em casa de alguns, onde conversava e interagia com essas pessoas. Eu acho engraçado quando quando a gente fala sobre as ações de Jesus, as pessoas dizem, mas era Jesus, era um homem comum. Um filho de carpinteiro que trabalhou em carpintaria e que quando caminhou fazendo sua pregação, interagia com as pessoas no dia a dia, dentro das possibilidades e condições de cada momento, mas sempre voltado ao servir, ao ajudar, ao amparar. E tinha alegria, tinha prazer, tinha satisfação naquilo que fazia. Foram as lições maiores que ele nos deixaram. Que possamos nós, nesse instante, seguindo os exemplos de Jesus, nos alegrarmos em nossas realizações. Não esperemos que o outro faça, possamos fazer nós. Que façamos nós com prazer, com satisfação, com alegria. Que demonstremos isso no nosso sorriso, na nossa atitude para com o outro. O bem-estar de estarmos ao lado do outro. Lembrando, não precisamos nos abraçar nesse instante. Que nos olhemos nos olhos, com um sorriso nos lábios, falando de amor, de esperança, de fé, de confiança em Deus. E que assim agindo, sejamos a cada instante mais assistidos, mais amparados por cada um desses irmãos que em nome de Jesus agem. Que sejamos protegidos e amparados por esse amor que emana de Jesus Cristo, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai. Que haja paz em nossos corações.